Você sabe qual é o seu nível de inglês? Se não, permaneça nesse vídeo. Há semanas atrás fiz um vídeo a explicar sobre o Common European Framework, que é uma medida de como é que se medem os níveis de inglês. Nesse vídeo eu estaria a especificar como é que você pode medir o seu nível de inglês, porque algumas pessoas me disseram que não sabem e pediram que eu fizesse esse vídeo. E aqui eu estaria a falar especificamente da habilidade de fala. Naquele vídeo eu falei das 4 habilidades que existem, que são leitura, escrita, escuta e fala. Mas nós vamos focar exclusivamente na fala. Apesar de ser possível medir gramática, medir também vocabulário, em algum momento, apesar disso ser limitado, porque há vocabulário passivo e ativo, e isso é um assunto para um outro vídeo, quando nós falamos dos níveis, estamos a referir-nos a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Em primeiro lugar, o A1. O A1 é o nível no qual nós chamamos de iniciante e que o estudante geralmente pode falar coisas básicas como I don't understand, my name is, I study at, e essas frases básicas. E em algum momento ele pode reproduzir, mas ter grande dificuldade de entender essas mesmas frases quando alguém que é fluente fala essas frases ou qualquer outra pessoa fala essas frases. O próximo seria o A2. O A2 é o nível que nós chamamos de pré-intermediário. O nível pré-intermediário é um nível em que a pessoa é capaz de desenvolver um pouco mais as suas frases, tal como I work at that restaurant, I leave home at 6 a.m. I go to school and I come at 6 p.m. e por aí vai. Então, nesse nível a pessoa pode já compreender um certo nível de fala quando as pessoas falam claramente, sem velocidade, e por isso que há por aí podcasts com esse mesmo intuito. Então, se você pode entender a forma como eu falo geralmente nos meus outros vídeos em inglês, muito provavelmente você já esteja nesse nível ou já tenha passado desse nível, onde a pessoa fala claramente e fala inglês. E também a pessoa pode argumentar sobre alguns temas básicos, apesar do limite dos temas. O próximo é o B1. O B1 é o nível intermediário. E como o nome já sugere, essa pessoa já pode falar sobre diferentes coisas, sobre diferentes assuntos e ter no mínimo uma conversa de pelo menos 5 minutos com alguém que é fluente. Apesar de que vai acontecer o mesmo de pedir a pessoa ao interlocutor para talvez repetir uma e outra coisa. E quando entende a fala, geralmente a fala normal, sem aquela aceleração natural que há na língua, essa pessoa pode pedir também uma vez ou outra para repetir-se e claramente argumentar depois sobre aquele assunto. E pode sim ter uma dificuldade ou outra para entender certos vocábulos, certas palavras. O próximo é o nível B2. O nível B2 geralmente é onde muitos dos fluentes estão. Aqui você pode comunicar saudavelmente sobre uma grande variedade de tópicos. E nesse nível, o que vai te faltar em algum momento vai ser entender nativos quando falam muito rápido e talvez não entender algumas piadas, não entender algumas coisas que têm a ver com a cultura e muito mais. Mas nesse nível você já está normalmente fluente, pode falar com qualquer pessoa, pode viajar, tal que é um nível aceitável para quem quer estudar fora. O famoso teste de IELTS, esse teste e tal como o TOEFL, esses dois testes testam como o nível mínimo B2. Indo mais avante tem o nível C1. O nível C1 é o nível que nós chamamos de avançado. E no nível avançado você já pode comunicar, entender aquela velocidade de fala, entender grande variedade de piadas, até porque mesmo no B2 você pode não entender algumas piadas. E esse é um ponto importante, porque as piadas te fazem perceber qual é o teu nível. Então, se você ainda não segue alguns comediantes, começa a seguir para ver se consegue entender o nível de piadas. E logo depois, e nesse nível você é capaz de entender grande parte do vocabulário que existe, e quando fala o nível de assertividade é admirável, e poucas falhas lá existem, talvez uma e outra por causa da influência da língua materna, até porque a língua materna terá sempre influência nas línguas que nós iremos aprender. O próximo stage é o C2. O nível C2 é o que nós chamamos de proficiente. Houve aquele pro no início, e quando você ouve o pro, geralmente significa que é o melhor, é como se fosse o profissional. Ele já entende boa parte, consegue diferenciar nuances. Nuances são pequenos detalhes, pequenas palavras, diferença entre essa palavra e aquela palavra, quando usar essa, quando usar aquela. E muitos dos que já falam a língua, o sonho deles, não o plano, não o objetivo, o sonho deles é atingir o C2. E nesse nível você pode comunicar de uma maneira super natural, entender aquela fala super rápida, entender as piadas, apesar de que sempre, por não ser nativo, poderá haver uma e outra coisa que tem a ver com a cultura que a pessoa poderá não
compreender, o que faz com que mesmo nativos de países diferentes possam não ter entendimento quando falam de certas coisas. Falo de nomes de objetos como shower, falo de traffic jam. Esses nomes podem vir a mudar dependendo da localização, da cultura e outros fatores linguísticos ou culturais. Se esse vídeo tiver sido útil para si, considere deixar um like, e se vocês preferem também uma espécie de teste, talvez com um vídeo, a trazer cada vídeo em inglês, podem deixar ficar nos comentários. Até já. Não esquece de compartilhar com aquele teu amigo que está a aprender inglês. Faça de si a sua prioridade.